Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A teoria sobre o equilíbrio entre os poderes vem lá do século XVIII, mas se mostrou tão acertada que foi incorporada por diferentes formas de governo, sobretudo pelos republicanos. No Brasil, a Constituição de 1988 define já no artigo 2º: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas como tudo que envolve o processo político e democrático requer ajustes e atenção permanentes. O equilíbrio entre os poderes é tema do Câmara Debate que começa agora. Eu recebo os deputados Zé Neto, do PT da Bahia, e Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Senhores, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para essa conversa, para esse debate. Deputado Zé Neto, eu começo pelo senhor. Esse ano a nossa Constituição faz 32 anos, em outubro. E eu comentei na abertura do programa que a questão política, o processo democrático, exige um cuidado e atenção permanentes. Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo como um todo, isso fica ainda mais evidente, né? Na sua opinião, como é que nós estamos aqui no Brasil nesse processo de zelar e de manter essa democracia e esses princípios republicanos? Primeiro, é uma satisfação estar com vocês, saudar o público. Quando você fala assim, 32 anos, me dá até uma... Eu era menino, estudava na Universidade Federal da Bahia, era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. E estava aqui, em Brasília, vinha de Salvador para cá, as comitivas, para a gente disputar temas como SUS, como ordem jurídica, outras coisas tantas, direitos fundamentais e liberdade de imprensa, muita coisa. E eu me lembro aqui, em uma dessas vindas, Ulisses passando a mão no meu ombro, ali na saída do plenário, e dizendo que nós vamos ter um novo Brasil. Então foi um momento muito especial para nosso país, mas que infelizmente nós estamos vivendo situações muito adversas agora, que começam um processo político que, ao meu ver, a formulação que fez com que a presidenta da República fosse destituída não condiz com a realidade constitucional, no meu ver. Infelizmente, houve a velha sabedoria, o jeitinho brasileiro para encontrar um caminho de tomar uma decisão política que, para mim, foi precipitada e equivocada. O outro fator que eu acho que a gente vem vendo crescer é que esta casa, sem constituinte, começa a bíceps e a machadadas alterar a Constituição, como já tive o ano passado aqui, de alterar até cláusulas pétreas, e isso é muito grave. E nesse emaranhado de problemas que a gente vive, infelizmente nós temos um presidente da República que não saiu do palanque e não entendeu que quando você termina uma eleição, você tem que trabalhar para unir o Brasil e respeitar que a democracia compõe esse ingrediente, que existe oposição, que isso é normal. E para piorar mais ainda, agora, essa situação acabou atingindo as instituições do Estado e há um conflito agora generalizado, infelizmente. Isso nos preocupa, porque vai no mesmo viés de um momento onde o mundo está se fechando, a globalização está, eu diria que está no refluxo, e os países, quero saudar aqui meu amigo, gosto muito dele, Tadeu, Coronel Tadeu, que eu digo sempre, nós somos de partidos diferentes, nós temos respeito pessoal, que deve ser assim, e eu quero saudá-lo aqui. Então, esse Estado está sendo diminuído. O Estado brasileiro está passando por um processo de diminuição do seu tamanho, diminuição do seu poderio e num conflito com suas instituições, que vai no inverso do que está acontecendo com a Alemanha, com a França, com a Espanha, com os Estados Unidos, que vão se fechando. E a grande disputa que a gente vê no mundo hoje é China e Estados Unidos fazendo o quê? Cada um buscando se fortalecer, fechar seu mercado, disputar o espaço de cada interesse, diria, interno. E a gente está vendo nesse momento o Brasil que pode entrar aí num contexto de mais fragilização. Porque enquanto está acontecendo isso, o que acontece, Maristela?
a gente vai perdendo credibilidade, perdendo segurança jurídica, perdendo força do ponto de vista de atração de investimentos e de respeito com a instituição. Isso fragiliza a nossa soberania. Deputado Coronel Tadeu, o deputado Zé Neto traz para a nossa conversa alguns pontos importantes. Começa que ele diz que ele estava aqui na época da Constituinte, eu também estava. Eu trabalhei na cobertura da instalação da Constituinte, né? Então a gente está mais ou menos assim parecida nesse aspecto. Agora, a Constituinte foi um momento democrático ímpar. Eu diria que até na história do constitucionalismo mundial, dificilmente se faz uma Constituição da forma como foi feita a nossa. Com emendas populares, com as casas cheias, e isso com certeza se refletiu na carta que foi escrita e se reflete até hoje. O deputado traz para a nossa conversa o impeachment da presidente Dilma. A gente tem que lembrar que houve um outro processo de impeachment. Então, essa Constituição já sobreviveu a 2 impeachments, né? E continuamos, né? E o deputado fala de um conflito generalizado que envolve as instituições. Qual é a sua opinião em relação a isso tudo? Primeiro, obrigado por estar aqui novamente, Maristela, meu amigo Zé Neto. É uma satisfação debater com ele, que é uma pessoa importante para esse parlamento. Conheci ele no ano passado, no início, né? E realmente é uma satisfação poder debater com o Zé Neto, que realmente tem uma bagagem, uma experiência política muito grande. Sobre a Constituição, eu também estava nos bancos escolares, exatamente, mas já tinha passado a matéria Direito Constitucional, então eu estudei as 2 Constituições, a anterior e depois tive que fazer novamente a atualização para poder me adaptar à Constituição de 88, de 5 de outubro de 88. E a Constituição, ela já deve estar no 104º remendo, provavelmente, ou 105º. Realmente, nós poderíamos atribuir esses remendos, né, essas emendas constitucionais, a uma evolução da sociedade, o que parte disso realmente reflete nas emendas constitucionais, mas também nós podemos dizer que muita coisa foi feita até de forma mal feita e, portanto, há necessidade de uma correção. As 2 vertentes, elas são verdadeiras, né? Nós tanto esquecemos de algo lá no passado, como precisamos fazer essas atualizações. Eu acho que isso vai permanecer por todo o tempo, não tem como voltar. Ela é uma Constituição cidadã, sem dúvida nenhuma. Ela trouxe muitos direitos, trouxe muitos deveres. Trouxe o SUS, né, como exatamente, bem né, comentado no pelo caso, deputado. os direitos que eu incluo, justamente os direitos trabalhistas, o SUS, né, tem muita coisa boa, né, mas também muitas amarras. E quando se fala que o assunto do nosso programa hoje é essa questão da independência dos poderes, não esquecendo da harmonia, aí eu sou muito reticente, muito precavido e até cuidadoso com as palavras, porque num determinado momento da história se confundiu harmonia com promiscuidade. Isso foi muito visto de todas as formas, das piores formas, nos últimos anos. Ficou claro realmente que há uma harmonia, sim, mas essa harmonia colocar um preço para ela existir. E no momento em que você estipula esse preço para você se dar bem com o outro poder, a coisa começou a andar para o lado contrário. Eu não me incomodo quando o legislativo ele quer participar do executivo. O problema é até que ponto ele quer participar desse poder executivo e querer palpitar ou decidir pelo poder executivo. Isso é extremamente delicado quando você elege um presidente, seja ele qual for. Nós tivemos aí vários, né? Desde o Sarney, que era vice, até do Collor, depois o Itamar, que era vice, depois Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer, né? Nós tivemos 2 impeachments no meio do caminho, né? E ficou muito claro a promiscuidade entre os poderes nesses momentos de impeachment, na época do Collor e também na época da presidente Dilma. Aliás, a presidente Dilma herdou, né, uma promiscuidade que já vinha do governo Lula. Se cada um tivesse ficado no seu espaço,
respeitado o espaço do outro, muito provavelmente nós não teríamos esses 2 impeachments. As pessoas teriam toda a liberdade para governar, eu digo em relação ao executivo, o legislativo só ficaria daqui como se fosse um sniper. Olha, faça o que você quiser, mas eu estou te olhando pela luneta. Mas não, a insistência em querer participar desse processo, do processo de gastar o dinheiro, do processo de decidir como se gasta o dinheiro, isso avançou de uma forma muito deturpada. Esqueceram alguns preceitos de ética, principalmente, e deu no que deu. 2 impeachments, com vários escândalos, e nós continuamos vendendo a imagem de que os poderes precisam ser harmônicos e independentes. Eles precisam mesmo. Agora, como é que nós vamos conjugar e realizar isso na prática mesmo? Ó, é independente. Você faz o seu e eu faço o meu. É harmônico. Eu não preciso brigar com você. Faça a sua parte, eu faço a minha. E como as coisas mudaram muito, né? E aí eu digo infelizmente, né? Porque isso já vinha lá da época do Fernando Henrique e se acentuou mais depois na época do governo Lula, né? Eles entenderam por bem que trazer o legislativo, a participação do legislativo para espalhar pelos ministérios cargos, nomes, né, e decisões, isso fez com que o cachimbo, né, fizesse a boca torta, e a boca ficou torta, infelizmente. Deputado Zé Neto, o deputado Coronel Tadeu, de uma certa forma, ele traz para a gente a discussão sobre presidencialismo de coalizão, que foi uma expressão cunhada em 88 pelo cientista político Sérgio Abrantes, mas numa referência à Constituinte, à República de 46. Quando Sérgio Abrantes escreveu esse artigo, a Constituição atual sequer estava aprovada ainda. Mas acabou que esse é um termo que foi usado ao longo dessa República que nós estamos, né? E ele fala do papel fiscalizador do Estado, do Legislativo funcionar como um sniper, mas, por outro lado, não existe vácuo de poder. Se um poder entra onde deveria ser o outro, é porque esse outro talvez não tenha ocupado o espaço que poderia ocupar o lhe é devido. Como é que o senhor avalia isso? Olha, a gente tem nós sofremos muito, eu digo, do ponto de vista sociológico, histórico. Assim, o Brasil é um país colonizado. Aí isso a gente não conseguiu mudar. Por muito tempo a gente ficou querendo parecer com quem nos domina. E fomos dominados por tantos, por Espanha, por Portugal, por uma parte também, outros países da Europa, Estados Unidos e tal. Hoje a gente tem uma dominação que ainda está muito latente dos interesses do capital internacional, que tem sua sede maior, diria, lá nos americanos. E isso, essa coisa de ser dominado gera umas conturbações conservadoras, que acabam vindo para a política. E o campo conservador da política, infelizmente, ele não olha para o Brasil, ele olha para ele próprio para se manter no poder. Ele não tem projeto. Olha, Lula acertou demais quando fortaleceu as instituições. Porque ele viu também que ele conhecia isso aqui, ele foi deputado, que não dá para bater de frente, não dá para bater de frente porque não governa. Acabar com esse negócio de achar que se bater, tem que ter muita habilidade, tem que ter coalizão, é a democracia, não é como o presidente da República está pensando, que eu acho que ele está equivocado, que tudo que ele tem feito nas últimas semanas é confrontar a democracia. Qualquer militante pode fazer isso, não ele. Ele tem que resguardar a democracia, ele tem que resguardar o Estado de Direito, ele tem que resguardar as instituições. Mas o presidente Bolsonaro foi deputado muito mais tempo do que Lula. Lula foi, se me falha a memória, só constituinte. Claro. Uma vez então como ele é quem demais bem conhece. Então, eu concordo quando o Tadeu fala dessa ingerência indevida, mas vem dos setores conservadores. Por que a Dilma não conseguia governar no segundo governo? Porque estava todo mundo zangado com ela, porque ela não fazia tomar lá da cá. O que adianta o governo agora está querendo dizer, que eu acho, inclusive, estou lá no meu partido, que eu vou pelo que o meu partido decidir, mas minha opinião é que a gente mantenha as impositivas, para não ter nenhuma... E que essas impositivas são importantes para a gente fazer
gestões, elas têm que estar integradas também a uma ação governamental e essas impositivas a gente mantenha. E a gente não mexa muito com o que é parcela do Executivo. Mas isso é uma discussão que eu estou tendo no meu partido, eu não vou decidir sozinho. Posso ser vencido, posso ganhar esse debate. Agora, o que aconteceu foi que Lula fortaleceu as instituições. Mas acontece, Maristela, que ao fortalecer as instituições, nós estamos esquecendo de um detalhe. Porque as instituições fortalecidas, CGU funcionava, passou a funcionar. Então, foi bom. Pegou quantas pessoas de que dava apoio ao governo? Mas aí não tem essa, tem que ser republicano. Pegou. Agora tem que funcionar. Valdir Pires foi ministro e pegou muita gente, inclusive que estava no campo de sustentação do governo. Polícia Federal triplicou. Procuradoria da República, fortalecida, deixou de ser o advogado do presidente para ser o que é independente. Inclusive lá na frente ela funcionou, inclusive para derrubar ministros e pessoas do PT. Então, só para concluir, o que acontece é que ao fortalecer as instituições, a gente esqueceu de uma coisa. As instituições também estão impregnadas de valores conservadores, que não querem olhar para um Brasil que é muito maior do que Brasília. Muito maior do que o que nós estamos vivendo nos poderes. Que é um Brasil que espera republicanismo, que espera apoio, que espera Estado de Direito, que espera responsabilidade social, que espera que nas altas cúpulas se tenha um limite de ganhos, que é o que não se faz. Deputado, então, foi isso que aconteceu. Eu vou conversar um pouquinho com o Coronel Tadeu para a gente tentar fechar um pouco essa parte executivo e legislativo, porque a gente está falando de 3 poderes, a gente poder entrar com o 3º poder também, que é importantíssimo, o judiciário. Mas o deputado Zé Neto comentou sobre a discussão em torno dos vetos, né, a LDO e tal, a discussão do veto feito pelo presidente da República e a análise desses vetos pelo Congresso Nacional. Isso, para mim, é uma característica típica do princípio de freios e contrapesos que tem que existir nessa harmonia entre os poderes. Claro. Freios e contrapesos, check and balance, dependendo de como se queira chamar. O Legislativo legislou naquilo, o Executivo mandou a proposta, o Legislativo modificou a proposta, aprovou, o Executivo exerceu o seu direito de vetar o que achava que era indevido, e agora o Legislativo delibera sobre isso, e para isso tudo, em torno de tudo disso, existe a política, existe a conversa. Então, isso me sugere que esse princípio parece que está funcionando. Sim, esse episódio dos vetos, né, ele só é único no momento em que fizeram algo inusitado num orçamento. Né, existem as emendas impositivas, as de bancadas, as individuais e as de comissões, e resolveram inovar com a emenda impositiva de relator. Né? Só que de uma forma muito pesada, né? Quando você mexe com 30 bilhões de um orçamento, onde o presidente tem de recursos discricionários em torno de 70, 80, que eu acredito que seja isso, alguns falaram em torno de 130, mas pouco importa o número, o que a gente enxerga é que 30 bilhões para serem emendas, para ser impositivo com emendas de relator num vácuo de 130 bilhões, é muito dinheiro. Então isso deixa de ser uma análise que o parlamento faz do orçamento, que foi proposto pelo governo executivo, para se tornar uma ingerência. Esse fato específico eu entendo dessa forma. Né? Por isso a minha contrariedade e, obviamente, o meu apoio em relação ao item que o presidente vetou. Aí você pediu para a gente comentar um pouco do judiciário. Eu queria falar um pouco do judiciário. Né? Aí vou trazer 2 exemplos aqui do judiciário. Isso. Recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República, a figura do juiz de garantias. Isso chegou ao Supremo com uma arguição de constitucionalidade, não lembro exatamente qual foi a ferramenta que foi usada. Inicialmente, o presidente do Supremo suspendeu por 6 meses, depois o ministro Fux suspendeu por tempo indeterminado, até que o Pleno, isso vai ficar até que o Pleno decida sobre isso. E esse até que o Pleno decida, muitas vezes não é muito rápido. Em 2013, a ministra Carmen Lúcia suspendeu a questão da distribuição dos recursos dos royalties e está previsto para abril desse ano, se tudo der certo, vão ser 7 anos. É a mercê também das polêmicas. Então, a gente tem 513 deputados, 81 senadores votam, o presidente da República sanciona e um ministro do Supremo Tribunal Federal interrompe esse processo.
me parece que esse ajuste também precisa ser feito, não? Também precisa. O judiciário, não só nesse caso do juiz de garantias, mas nós temos outros casos também. A própria decisão da prisão em segunda instância é outro fato também inusitado, onde o judiciário surge do nada para dizer, não, precisa ser assim agora. Não, ele foi provocado. Sim. Mas assim, um ministro decidiu. Pois é. E não tem uma data para o pleno. Mas era para estar mantendo o que tinha no começo. Não tem uma data para o Você pleno sempre decidir. teve prisão de segunda instância Exatamente. sem contaminação de interesse político. Exatamente. Aí quando começou a mexer no interesse político, porque aí que eu te digo, o sentimento conservador aí que tem uma outra corporação nesse processo todo, que é a corporação conservadora, que quer sempre olhar para os seus interesses, que esses interesses contaminam o quê? A República, não contamina esse ou aquele poder, que parecem que são irmãos gêmeos, que ficam ali juntos combinando coisa. Então, quando contaminou, a situação virou uma situação de contaminação de interesse político, na segunda instância, veio essa polêmica. Exato. Mas na segunda instância, a Câmara deve votar uma proposta que, até onde eu estou acompanhando os debates, eu fiz debates sobre isso, tende a ser aprovada a segunda instância, exatamente em função da forma como foi. Eu estou, inclusive, na comissão, sou vice-presidente. Da e ontem, forma como conversando foi concebida. com o deputado Marcelo Ramos, nós temos lá um prazo até dia 25 de março para encerrar o trabalho da comissão. Só que depois de tanta insegurança, porque essa, entre aspas, harmonia entre os poderes, na verdade tem causado uma insegurança terrível para todo mundo, porque você não sabe em que hora um vai conseguir interferir na decisão do outro poder. Né, que é o que nós estamos vendo em relação ao judiciário, já que é para colocar o judiciário agora nessa conversa. Né? Quem me garante que, uma vez aprovada a prisão em segunda instância da forma que a gente está pretendendo, abrangendo os crimes tributários, previdenciários, crimes de ordem civil, quem me garante que algum injustiçado não vá mover o seu Supremo Tribunal Federal e isso possa novamente provocar uma decisão do Supremo dizendo, não, isso não pode ser desse jeito. Poxa, nós estamos numa casa legislativa, a lei, né, nos compete a nós fazermos as leis. Né? E nós estamos rasgando a Constituição em algum momento? Não, nenhum. Nós estamos tentando inovar, tentamos cada vez melhorar esse processo, mas cada hora aparece uma cabeça que entende de uma forma diferente e acha que pode, por uma caneta, né, mudar o que 513 deputados e 81 senadores estão decidindo. Então, cadê a harmonia e a independência? Precisa ser respeitado isso. Então, por isso que, quando eu falei lá no começo, Zé Neto, né, o que eu falo assim, algumas pessoas estão confundindo, estão invadindo a seara do outro para querer mostrar mais poder, tá? Para querer dizer que manda mais, que a caneta é mais pesada. Né? Então, precisamos estudar realmente essa questão, que é a harmonia mesmo, que é essa independência. Deputado Zé Neto, mas isso são ajustes finos, né? Que são feitos bem em finos. todo o processo democrático. A gente olhar a história dos países, inclusive dos Estados Unidos, né? Que são a democracia mais antiga que tem, a gente pode também na Inglaterra, enfim. São ajustes finos ao longo da história. Nós temos o nosso período democrático republicano mais longevo na nossa história, esse agora. Tem uma coisa que a gente ouve na história muito, as tais das forças ocultas, que agora não estão tão ocultas. Mas essas forças ocultas, elas sempre foram muito presentes, como eu disse no começo. O fato de ser um país que foi colonizado, e a gente não conseguiu abandonar isso, até pela forma de colonização, infelizmente. E a gente teve uma oportunidade incrível. Aí, principalmente no fim dos anos 50, que a gente começou a andar. A Constituição de Brasília é um marco. O Brasil tem um momento importante. A gente ter conseguido, Jango ter chegado ao poder, ter se mantido um processo de entendimento com relação à necessidade de um desenvolvimento regional. O pobre desse Brasil, depois do primeiro golpe, passou a ser um problema. Um problema porque podia criar problema de ordem democrática, né? De movimentação, de ir para as ruas, de reclamar direitos. Depois a gente veio, quando a gente saiu dos anos de chumbo, que a gente chama, e a gente vem para um processo democrático, vem a Constituição, que abre um novo horizonte para o Brasil. Só que a gente está entrando numa seara agora, novamente, de uma redução drástica do Estado. E quando a gente vai enxergando isso, alguns não estão entendendo que essas que não são tão ocultas hoje, está mais claro, são interesses econômicos tranquilamente visíveis,
de que querem, na verdade, um Brasil onde você não precisa mais de Petrobras, você Deputado, não precisa... Só para concluir... É um outro modelo de... Isso é um modelo de Estado, é um outro modelo, programa. Mas é um outro modelo que afeta os interesses que estão se chamando de Instituto de Nofina. Você não precisa mais de um Estado do tamanho que era, você precisa de instituições fragilizadas e você precisa que essas instituições, a cada momento, ou por ordem de bíceps aqui dentro do plenário, ou por outras movimentações, acabe não enxergando que nesse instante a gente precisa recompor e fortalecer nossas instituições, recompor e garantir que essa harmonia passe a ter um caráter muito mais efetivo e garantir que essas independências que a gente sempre fala, como você colocou agora aqui, sejam independências para valer. Aqui no plenário a gente vai ter dificuldades ainda com alguns temas. Mas se a gente não dizer, ó, essa seara aqui é do judiciário, essa daqui é do executivo e essa aqui, se a gente não tiver esses pilares... Eu preciso encerrar o programa. Não Esse é um tema de um outro programa, eu tenho certeza que o Coronel Tadeu aceita a gente for conversar sobre o modelo de Estado. Mas é um outro programa, não tenho mais tempo. Obrigada. Foi muito bom. Tá bom. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada. Os problemas se encontram. Senão eu entro em desequilíbrio com o diretor, aí eu estou perdida. Mas diga a ele que os problemas se encontram. Tá A gente bom. tem que contar saídas e, para mim, a saída mais importante é defender o Brasil, sua soberania, seus poderes e sua democracia. Muito obrigada. Eu conversei no programa de hoje com os deputados Zé Neto, do PT da Bahia, e Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, sobre equilíbrio dos poderes. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.